próxima apresentadora é a Juliana Coelho. Boa tarde. Possibilidades interpretativas em 2 transcrições operísticas para piano. Uma comparação entre o Miserere de Trovatore de Liszt e o de Gottschalk. O meu projeto de mestrado trata da expressão em 3 transcrições operísticas de Liszt. E eu comecei estudando o Miserere de Trovatore, que é uma transcrição do Miserere da ópera Il Trovatore de Verdi. Então eu pesquisei outros compositores que tenham feito a transcrição da mesma obra. E encontrei alguns, sendo que o de Gottschalk foi o que mais me chamou a atenção. É uma transcrição também para piano solo, assim como de Liszt, e a data de composição, no caso aqui a data de primeira edição, é muito próxima, e ambas próximas da estreia da ópera mesmo. Então veio a questão para esse trabalho, porque eu observei que as 2 transcrições são bem semelhantes no ato interpretativo. Então a questão desse trabalho é avaliar as possibilidades interpretativas das transcrições, considerando o quanto da expressão da obra original, aspectos musicais do texto, pode ser realizada pelo performer no piano e como a mudança da formação instrumental interfere na transcrição e nas possibilidades expressivas. De acordo com Tom, a transcrição resulta da interpretação da obra original pelo transcritor. Porque o transcritor, ele mantém materiais da obra original, porém também pode modificar, ele escolhe a formação instrumental para a qual ele quer transcrever, né? No caso, os 2 foram piano solo. E aí, no segundo tom, a obra original deve ser reconhecível a partir da audição da transcrição. Cone, tratando do caráter de uma obra vocal, diz que ele é dado pelo conjunto dos materiais musicais e do texto. E aí, na transcrição da obra vocal para o meio instrumental, o significado da letra é implícito para o ouvinte informado, o que afeta sua compreensão. Por isso, o performer de uma transcrição deve tentar compreender a obra original, mediante seus materiais musicais e texto, e a concepção do transcritor em relação a ela. Se um performer tenta compreender essas coisas, ele acaba conseguindo até maior liberdade interpretativa, porque ele vai ter ele pode encontrar mais opções de interpretação. Então a interpretação pode se basear mais na expressão da obra original, ou pode se basear mais um pouco, levando em conta ainda a obra original, se basear um pouco mais na concepção do transcritor. Então tem esses elementos intermediários, o que ele vai optar por cada um. Então eu vou mostrar um pouco disso nos trechos correspondentes ao coro inicial do Miserere de Verdi, que foi um trecho que mostrei que há algumas possibilidades assim mais para o intérprete. Aqui no início é a partitura do Miserere de Verdi mesmo, apenas as vozes extremas, é um coro masculino. E vou tocar só o começo. Tem um sino no acompanhamento. Pela alma de uma pessoa que está prestes a ser morta. Então é uma coisa fúnebre, né, sombria. E eu marquei em vermelho acentuações. Eu escolhi acentuações porque a partir das acentuações escolhidas pelo intérprete, a forma como ele deseja realizar na performance, a partir disso estabelece aspectos como dinâmica e lógica, porque a acentuação dinâmica acentua certas notas pela maior intensidade.
enquanto a acentuação agógica enfatiza certas notas pelo seu prolongamento, e elas podem vir juntas ou não. E as acentuações, de forma geral, podem ser métricas relacionadas ao compasso. Então, por exemplo, todo primeiro tempo recebe uma acentuação e o terceiro tempo também uma acentuação não tão forte quanto a do primeiro. E a acentuação expressiva, que não tem relação com a métrica, mas ocorre, por exemplo, em nota mais longa de um membro de frase ou frase. Então, aqui, logo, a nota mais longa desse trecho é logo a primeira, e eu marquei com essa seta. Aqui é o início do Miserere, a parte que representa o coro, em Gottschalk. E eu mostro uma possível interpretação para um pianista que apenas estuda a partitura de Gottschalk. Então a gente vê que um pianista muito provavelmente faria algum tipo de cesura após a primeira nota. Isso estaria errado de acordo com o fraseado de Verdi, porque corta a palavra Miserere, que nesse caso não deve acontecer. Então eu mostro algumas interpretações que variam enquanto elas valorizam a obra original ou a concepção do intérprete, assim, as possibilidades de se aproximar ou se afastar um pouco da expressão da obra original. Então, nesse primeiro exemplo, é uma possível interpretação que valoriza primordialmente a expressão da obra original. Então, marquei a dinâmica e a agógica pelas setinhas em cima desses temas, de acordo com as acentuações que eu mostrei ali em Verdi. Nessa outra, já tem uma aproximação um pouquinho maior com características de Gottschalk nessa transcrição, porque valoriza outras conduções melódicas que Gottschalk inseriu. Então, logo no fim do primeiro sistema, tem aqui o colchete, essa voz intermediária, tem uma melodia que Gottschalk inseriu, mas que o pianista pode escolher valorizar. E ele faria isso no meio do toque. E nesse caso, eu marquei em toda a música alguns trechinhos de melodias. Nesse caso, a dinâmica e a lógica não precisam alterar em relação ao exemplo anterior. E nesse outro se afasta um pouquinho mais ainda da expressão de Verdi, indo mais para a concepção de Gottschalk em relação a essa transcrição, e valoriza as modificações rítmicas que Gottschalk fez. Então, logo no primeiro membro de frase, a gente viu que em vez da nota mais longa era a primeira nota, e agora é a primeira nota do primeiro compasso. Em função disso, a dinâmica e a lógica foram modificadas, e assim em todo esse trecho, nesses pequenos detalhes. Mas, por exemplo, a palavra Miserere não é interrompida aqui, nessa interpretação. A que já é Liszt, e essa primeira interpretação, valoriza também a expressão da obra original, tal como a primeira que eu mostrei em Gottschalk. Nessa de Liszt, já intenciona o equilíbrio com as modificações apresentadas por Liszt, porque aqui na mão esquerda temos a representação do sino. O próprio Liszt escreve quase campana, que quase sino. Só que ele põe um acento no segundo tempo, que em Verdi não tem. Isso cria um desequilíbrio, que não tem Verdi tem uma continuidade. Então, o intérprete pode optar por modificar a dinâmica, de modo que o primeiro tempo seja o auge de um crescendo e o segundo tempo não fique discrepante. E assim, o caráter do todo é mantido, tem essa preocupação em manter a igualdade, mesmo que alguns aspectos de dinâmica sejam modificados. E nessa última que eu mostro aqui, ela busca diversidade de sonoridades simultâneas no piano, de modo a valorizar suas características idiomáticas. Porque Liszt põe na mão direita um material que representa o coro, as vozes do coro, e na mão esquerda o sino. Então são dois planos simultâneos. Só que isso tudo na região bem grave do piano, que tem maior reverberação sonora. E para o ouvinte poder identificar essas duas coisas sobrepostas, o intérprete precisa exagerar mesmo na dinâmica. Então o coro inicia com decrescendo, para que quando entre o sino, isso seja bem notado. E enquanto o sino tem um decrescendo, que o próprio Liszt escreve, o coro faz um crescendo.
Então, valoriza os materiais que Verdi usa, porque na ópera os timbres são muito diferentes, sino de um coro. E no piano isso já não fica tão evidente. Bom, então, mostrei um pouco da importância do estudo da expressão da obra original. Isso gera uma gama de possibilidades. Eu mostrei apenas 3, mas são formas diferentes de abordar essa transcrição. O que o intérprete pretende fazer. E que Gottschalk ele se transcreve diferentemente, e essas diferenças geram possibilidades diferentes para o performer das 2 transcrições. E as referências, e obrigada. É um pedido de misericórdia, é miserere, é misericórdia. O miserere ele foi tirado de um salmo, que fala, na verdade, da misericórdia da pessoa, do salmista, para Deus. Sim, porque essa pessoa vai ser morta e esses religiosos estão rezando, né, estão pedindo misericórdia pela alma de uma pessoa que está prestes a morrer mesmo. Então ele compôs, Está na ópera isso. Não, é porque está na ópera. Faz parte da história da ópera. Foi relacionado ao... Não, não é peça religiosa, é operística. Os dois são. Eu não sei se a observação que eu vou fazer é de interesse do seu trabalho, mas me chamou a atenção pelas coisas que eu venho lendo. Já essa primeira, quando você fala da transcrição, que em tese desrespeitaria a questão da prosódia, do uso da palavra, ela vai se casar com uma questão desde os anos 90, estabelecendo entre a visão da performance a partir dos referenciais teóricos, ou seja, de uma análise musical, e de que maneira o intérprete vai ter liberdade. Tem até um texto que é muito conhecido do Joe Lester, que dá alguns exemplos. Ele mostra uma análise feita por um teórico muito conhecido, como várias gravações, por exemplo, do Horowitz, fazem completamente diferente na questão do fraseado, na delimitação das estruturas. Então, esse exemplo do Miserere já é muito interessante, de como já a mudança de meio, de uma coisa vocal para instrumental, ela já implicaria uma certa liberdade do intérprete. Mas, assim, aquele exemplo eu considero errado, porque diz respeito ao fraseado mais básico em Verdi, que é a manutenção da palavra. Nesse caso, a palavra não deve ser cortada, há casos em que ela deve ser, mas não é esse, então eu já considero errado, por ser de um performer que desconhece a obra original mesmo. E aí não tem nenhuma justificativa, sabe? É mais por desconhecer. Os outros casos, eles têm uma justificativa, e toda a interpretação, quando você opta por valorizar determinado aspecto, faz isso em detrimento de outro. Então, por isso que existem várias possibilidades, porque cada um vai querer valorizar um aspecto e outro, naturalmente, será desvalorizado. Mas tem sempre um embasamento teórico, uma intenção, né, que eu mostro aqui, né, pela bibliografia, e que o estudo da original proporciona maior, né, mais possibilidades mesmo, até mesmo de justificar isso. Você teve a oportunidade de ouvir algumas transcrições e observar de que maneira, por exemplo, esse elemento acontece? Se em geral se respeita, se em geral isso você considera? Eu não fiz um levantamento. Não, eu estou preocupada em mesmo estudar e ver o quanto do afastamento da obra original ou proximidade, né, gera essas mudanças e como isso acontece. E claro que esses exemplos são limitados, né, porque tento mostrar interpretações divergentes, mas teriam ainda outras incontáveis, não, né? Nem pretendo dar conta disso. Ele faz um símbolo ali na esquerda, né?
Você falou alguma coisa sobre a liberdade do intérprete de poder modificar a acentuação, não entendi bem ali. Você poderia aproveitar? Posso. Porque ele se coloca o sino no segundo tempo, em vez de estar no primeiro. Inverte, o sino está a cada 2 compassos no primeiro tempo. E se coloca no segundo. Isso cria um desequilíbrio de acentuação que não tem em Verdi. E se o intérprete quiser manter essa continuidade da obra de Verdi, ele deve mudar a acentuação, a dinâmica. Sim, aqui, de forma que o primeiro tempo, por exemplo, seja o alto de um crescendo, se dá logo nesse compasso 3. Aqui. E então, quando entra o sino, não fica uma coisa discrepante. A intensidade, né? Não fica discrepante. Ele botou um E continua. ali, né? Sim. O que tem? Aí, no caso, por exemplo, ele se esforçando por ser numa região grave, talvez não sou e tal. Isso é alguma coisa assim que você está falando? Não. Você falou que o intérprete ele pode acentuar no primeiro tempo. Não, fazer um crescendo para o primeiro tempo, de forma que quando o sino entra no segundo, a dinâmica não tenha uma mudança brusca de dinâmica. Muito interessante essa questão, essa inserção dos elementos dessa forma. É muito legal você enfatizar que a gente tem que conhecer o original para entender a descrição e tudo. Mas chamar a atenção para o caminho inverso. A gente teve aqui em 2013 o professor italiano, Beghelli, que teve aqui dando uma conferência no simpósio, e ele chamou a atenção para como a gente pode saber sobre a ópera a partir dessas transcrições. Por exemplo, ornamentos que os cantores da época praticavam, que não estão no texto de Verdi. Ele me deu um exemplo exatamente de Verdi, e que foram incorporados na transcrição. Ele incorporou uma prática interpretativa da época, escreveu, era como os cantores faziam, mas não está na partitura da ópera. Então, há também que o caminho inverso é muito interessante, né? Como os cantores podem entender a partitura interpretativa da época a partir das transcrições que estavam em volta. Eu não sei se isso é útil para a tua pesquisa. Mas a coisa funciona nos dois caminhos, né? Então, muitas vezes, tem essa preocupação com a expressão da ópera. De repente você aponta alguma coisa que você parece uma distorção do original, mas que na verdade é a prática interpretativa da época. Sim. Ou seja, muitas vezes mais pra frente tem uma mudança. Tanto a transcrição altera o original, quanto ela apenas reflete a realidade do original, que na realidade é da partitura, a realidade da prática mesmo. Né? Então a coisa é bastante complexa. Eu queria chamar a atenção sim. para isso. Talvez isso esteja no site, né, na publicação da Marco Beghelli. Ok. Dá uma olhada.